Fala galera, deixa eu mostrar o novo brinquedinho do canal. Chegou pra mim essa lixadeira roto-orbital, a bateria da Enel. E eu prometo que ela ainda vai aparecer muito aqui nos projetos futuros. Meu nome é Theo, e o que eu tô fazendo aqui? Essa é uma lixadeira do tipo roto-orbital da Enel, modelo TERS18LI Solo. Eu consigo traduzir um pouco o que esses números significam. 18 deve ser a tensão, que é a bateria de 18 volts. LI é a tecnologia, que é de íons de lítio. E o solo é que é o mais importante, porque a lixadeira não vem com bateria. Pode ver que ela tá branquinha aqui, ó. E sendo bem sincero, eu não acho isso ruim não, isso barateia o preço dela. Você pode comprar a bateria avulsa. Se você já tiver uma ferramenta que venha com a bateria, elas funcionam intercambiando entre si. Então eu acho excelente que ele dê essa versatilidade. Inclusive no catálogo deles eu acho que somente as furadeiras vêm com bateria. Todas as outras não vêm. Mas sobre isso eu comento um pouco mais no final. Bom, a Enel é uma tecnologia alemã, trabalha com esse sistema chamado Power Exchange, então a mesma bateria serve para todas as ferramentas. Possui aqui 6 velocidades. Para mim esse é o principal atrativo. A oscilação aqui dela varia de 14.000 a 22.000 oscilações por minuto. Oscila 2 milímetros e utiliza discos de 5 polegadas ou 125 milímetros. Aqui tem algumas informações destacando que não vem a bateria. Deve ter muita gente desatenta que compra sem saber. Por isso que eu acho importante ver review, viu? Aqui ele repete algumas informações, mas a principal é essa aqui, falando sobre o sistema de velcro, que eu vou comentar mais sobre isso. Aqui do lado tem um sistema que mostra que você pode colocar um saco para coletar o pó ou conectar um aspirador. Do lado de cá algumas informações em várias línguas. Embaixo algumas informações e em cima a mesma coisa. É uma embalagem bonita assim, uma embalagem atraente, toda colorida. Para o designer que fez isso, fica meus parabéns, viu? Particularmente, embalagem não quer dizer muita coisa, mas dá uma pista, viu? Vamos abrir e ver o que tem dentro. Tem até um teste de cores da gráfica. Aqui tem um saco coletor que tem o mesmo diâmetro da boca do aspirador. Eu tenho aqui vários manuais. Vem um disco de lixa para você brincar. E aqui a lixadeira, dentro desse saco. Nas ferramentas da Enel sempre vem esse... Como é que eu chamo isso? Esse mini folder. Com um elástico. Apenas para reforçar que é a mesma bateria para todo mundo. Tem uns 3 ou 4 desses guardados. Ela é toda de plástico e não tem absolutamente nenhuma rebarba, o que eu acho que é muito interessante, porque como é uma ferramenta que você trabalha com a mão, imagina uma rebarbazinha tremenda no seu dedo. Eu tenho essa parte emborrachada, essa parte de cima emborrachada, aqui na frente emborrachado e aqui do lado também emborrachado. Essa coisa do emborrachado é bem interessante porque ela tem duas formas de segurar. A primeira é por aqui por cima, segurando assim. E a segunda é pegando pela frente, aqui. E esse espaço emborrachado pega exatamente a posição dos dedos. Você trabalha com ela assim. Eu particularmente prefiro segurar por cima porque você tem controle para ver se você não vai ter nenhuma angulação. Mas aí é uma questão de gosto. Aqui atrás eu tenho a saída do pó, que você pode conectar um aspirador ou simplesmente coletar o saco coletor que vem nela. Nessa parte de trás é onde entra a bateria. Então eu tenho aqui uma bateria de 2 ampere-hora, que ela está completamente cheia, eu já deixei carregando para isso. E é só você plugar aqui. Aqui na frente eu tenho um botão de liga e desliga,
que ele vem com esse silicone, eu não sei exatamente o que é, mas ele serve para proteger, para o pó não entrar no botão. É um cuidadozinho especial muito interessante. E aqui do lado eu tenho o controle de velocidade, que vai do 1 até o 6. Olha, ele dá um estalo quando chega no máximo. Nessa parte de cá eu tenho algumas informações. O adesivo tá bem colado, ele só poderia ser um pouquinho menor para não pegar a curva aqui, mas aí eu tô sendo chato, né? Aqui do outro lado a marca da Enro, e dessa vez o adesivo pegou na posição certa. Um adesivo meio áspero, daqueles que ficam bem grudados. Gostei. Embaixo eu tenho o velcro do disco, que ele gira e treme. Daí o nome Roto Orbital. Tá, deixa eu te explicar qual é a ideia. Essa lixadeira Roto Orbital é a minha favorita, o meu modelo favorito. Existem umas lixadeiras chamadas de orbitais, popularmente chamada como treme-treme. E você tem as lixadeiras de cinta, que são mais agressivas. Essa primeira treme-treme, ela só faz o movimento de órbita. Ela fica tremendo para um lado e para o outro. Uma das coisas que eu não gosto na treme-treme é que a maioria delas tem fio e não tem controle de velocidade. Então só tem muito barulho, você fica todo enrolado com o fio, tá me mexendo e o fio passando pelo pé, batendo na camisa, e é uma barulheira desgraçada, que é a minha principal preocupação aqui na minha pequena oficina. Eu já tive duas e me desfiz das duas. E a lixadeira de cinta, ela tem como objetivo o desbaste, ela é feita para coisas mais agressivas. Para você pegar uma peça e moldar e sair removendo as quinas completamente, deixar uma peça circular. Lixadeira de cinta é super bruta, não é para acabamento. Qual é a ideia da Treme-Treme? Ela usa essas lixas comuns que a gente acha em qualquer loja de material de construção. E ela tem um processo de engate muito parecido com uma lixa manual. Então aqui, por exemplo, se eu quisesse colocar essa lixa nessa lixadeira manual, dobra aqui no meio. Aí você tem que tirar essa borboleta. Colocar de um lado. Aí virar aqui. Colocar aqui do outro. Garantir que ela esteja bem esticada e apertar. Eu sei, tem aqueles modelos de treme-treme que tem um gatilho de engate rápido, mas é sempre um saco. Na Roto Orbital, pelo fato dela ser de velcro, essas lixas têm a parte negativa do velcro, que é um tecidozinho. É só colocar aqui. Tá pronta para usar. E por que isso é tão importante, essa velocidade de trocar a lixa? Porque o processo de lixamento, você vai indo da lixa mais grossa até a lixa mais fina. Você lixa com 60, por exemplo, depois você vai para 120, 240, e você vai sempre afinando a lixa. Você tem que fazer isso o tempo todo, tem que ficar trocando a lixa para ir diminuindo, você não pode começar com a mais fina. Isso da troca da lixa da Roto Orbital é muito prático, é o que me faz ser apaixonado por esse tipo de ferramenta. O grande problema sempre foi o preço das lixas. Essa lixa com velcro, ela costumava ser muito cara. Só que, por sorte, o pessoal começou a fabricar isso de bolo, ela foi se popularizando bastante. E hoje em dia você encontra kits que vai sair a R$1 ou menos de R$1 por lixa. Fora que essa lixa dura muito mais do que essas de papel. Não sei porquê, eu reutilizo elas muito mais do que as de papel. De papel rasga, destrói. Por mais que ela continue lixando, ela fica inviável. A única coisa que você tem que ficar atento é em relação aos furos. Tem lixas dessa que tem furos e tem lixas dessas que não vem furos. Então vai prejudicar a tua aspiração do pó. Aqui embaixo vem com furos. E tudo que você precisa fazer é mirar certinho para bater os furos da lixa com a da lixadeira. Agora, quando ela estiver rodando, ela vai dar uma sugada no pó e vai levá-la para o coletor. Se eu colocar a lixa lisa, vai funcionar do mesmo jeito, mas a minha coleta de pó vai ficar prejudicada. Eu vou espalhar mais pó por cima da minha peça. Joia, vamos fazer alguns testes com ela. Primeiro é o teste do peso.
Ela está me dando aqui 1099,7 gramas, praticamente 1.100. Como essa bateria aqui pesa 400 gramas, ela vai para 1,5 kg, certinho. Quer dizer, 1.501. Ignorem esse 1 grama, tá? Eu quero ver a rotação nela nos diferentes níveis. Na velocidade 1 está me dando 221 rotações por minuto. Na velocidade 1 está me dando aqui 53, é isso? É. 54 rotações por minuto. Eu estou tentando aqui calcular o RPM, mas eu não estou conseguindo contar. E como ela gira e treme, o sensor enlouquece. Ele está contando 7 vezes a cada passada que ela dá. Enfim, eu vou só mostrar. Velocidade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que se eu pegar os frames por segundo e tentar contar quantas voltas ele deu, eu chego no número. Mas não sei se é necessário. Outra coisa que eu quero testar é o nível de ruído dela. Eu vou usar o decibelímetro do celular e eu sei, é muito ruim. Ele é impreciso. O ideal era eu ter um decibelímetro feito, eu tenho meu taquímetro. Então, para isso, se você deixar aquele joinha, quem sabe não me ajuda a bancar pelo menos metade do decibelímetro para eu comprar aqui pro canal. Só que eu não sei qual é a distância que eu deixo aqui do aparelho. Então eu vou fazer um teste bem caseiro. Sabendo que a minha lixadeira está aqui, qual é a distância que eu devo deixar para o meu ouvido? O motor está aqui. Dá em torno de 70 centímetros. Então eu vou colocar a lixadeira aqui, colocar o meu decibelímetro aqui do lado. Então ele meio vazio, apenas com o som do ar-condicionado, está me dando em torno de 59 decibéis. Vou ligar na velocidade 1. 70 decibéis. Velocidade 2, 74 decibéis. Velocidade 3, 80 decibéis. Velocidade 4, 82 decibéis. Velocidade 5, 85 decibéis. E velocidade 6 se manteve nos 85 decibéis. Então, nas velocidades mais altas aí, eu recomendo o uso de um protetorzinho auricular. Mesmo sendo a bateria, a bichinha é meio violenta. Ok, vamos fazer uns testes de lixamento? Vou começar com esse pedaço de pinos aqui, que está bem sujo. Ele está liso, mas está sujo. Eu quero ver se eu consigo dar um grau nele. Vou começar usando essa lixa 100. Vou colocar o coletor para ver se ele coleta o pó direitinho aqui. Vou deixar aqui na velocidade 3, preciso mais do que isso. Agora eu vou colocar uma lixa 220, não tem furo. E por último, 320. Olha como ficou. Tá liso, liso, liso que chega e escorrega. Aqui tava podre. E sem remover a camada, né? Ou seja, é uma lixadeira para acabamento mesmo. O que eu notei? Que quando eu tava lixando com a lixa sem furo, ele começou a jogar pó para fora. Aqui, ó.
Enquanto que as lixas com furo, o pó devia estar indo para o lugar certo. Deixa eu até ver aqui como é que tá. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu estou tentando iluminar aqui, mas o pó ficou todo lá no fundo, ou seja, a máquina jogou o pó lá para trás. Então a sucção dela é mais forte do que eu pensava. Eu pensava que ia ficar mais aqui pelo ladinho, ó, tá vendo? E foi todo lá pro fundo. É difícil aqui iluminar e ao mesmo tempo filmar. Ou seja, eu tenho que comprar mais lixas de furos. Se algum patrocinador bondoso quiser me mandar, eu tô aceitando, viu? A peça ficou um espetáculo. Olha, bem lisinha. Muito, muito, muito bom. Vamos fazer um segundo teste agora. Tô com esse pedaço de caibro, que tá bem bruto. Tá bem bruto mesmo. Eu precisaria primeiro aplainar para depois lixar. Mas eu quero ver como é que é o comportamento dela, mesmo com essa superfície aqui bem áspera. Não é o ideal. É um teste meio violento. Esse caibro eu não sei se é maçaranduba ou é misto, mas é uma madeira dura. É usado para estrutura. Não vai ser uma tarefa tão fácil quanto pinos, não. Vou começar com a P50. Velocidade 3. Aumentei para 4. Lixa 100. (220). Eu não cheguei nem a 320, porque a 220 já deixou ela bem lisinha. Isso na hora que botar um óleo vai ficar um espelho. Vamos dar uma olhada aqui se coletou pó. Ficou tudo lá embaixo. Eu podia jurar que ia sujar mais minha mesa, mas não, ficou só com um pouquinho de pó aqui e o restante está tudo aqui dentro. Gostei bastante, achei bem eficiente, mais do que eu imaginava. Mas a bichinha, coitada, já tá toda suja. Não tem como, usou 2 vezes, já tá podre. Ok, eu tinha mais coisas para lixar aqui, mas eu tô com medo desse vídeo ficar muito longo. E já deu para sentir muito bem a máquina. Vamos lá, algumas conclusões. Eu gosto sempre de começar analisando os pontos negativos. Talvez o único ponto negativo é o peso dela. Tudo bem, segurando assim ela fica meio pesada, né? Deu 1,5 kg aqui com a bateria de 2, imagina a bateria de 4 ou de 6. Mas eu acho que para quem lixa chapas, que você vai ficar com apoio reto e só vai controlar ela aqui, talvez não seja tanto problema. Eu aqui na barra, aqui em 10, 15 minutos com os braços levantados, e provavelmente não é a posição ideal, eu achei ela meio pesada. Mas eu acho que condiz com a robustez dela, e quando eu estiver lixando chapa, eu vou estar trabalhando aqui, que é muito mais confortável do que aqui. Fora isso, outro ponto negativo é que eu me arrependo de não ter comprado ela antes. Achei sensacional. Por vários motivos. O velcro pega muito bem. É duro de tirar o velcro. O que pode ser uma coisa ruim para uns, para mim é excelente. A minha antiga lixadeira, ela tinha um velcro que pegava muito pouco, então volta e meia eu estava lixando, o disco voava de lado. Culpa da lixa, culpa da máquina, não sei. Mas também era a minha única reclamação em relação à antiga. Inclusive eu já vendi, uma amiga minha pediu para comprar, eu vendi ela a preço módico, e essa aqui vai ser a minha oficial do canal agora. Todos os projetos que eu ainda vier a gravar, quando eu precisar de lixamento, vai ser com ela. Eu adorei mais até do que eu pensei que eu ia gostar. Uma das coisas que eu queria comentar é que eu me pego muito mais usando minha lixadeira manual do que a minha antiga lixadeira roto-orbital. Sinceramente, eu tinha preguiça de ir no armário, tirar ela, desenrolar 3 metros de fio, procurar extensão, aí depois quando acabar, enrolar tudo, guardar na caixa, um saco.
Então, coisas pequenas, coisas que eu ia fazer rápido, eu fazia com a lixadeira manual mesmo, mas sempre acabava suado. E a lixadeira manual é danada para estragar a borda aqui do papel, porque a lixa não é exatamente do tamanho dela. Então isso vai me resolver muito problema, porque eu vou fazer um suportezinho para deixar na parede que ela vai ficar apoiada. Quando eu precisar, eu vou lá, pego, já vai estar com a bateria. É outra história, é outra velocidade. Bom, falando de valores, olhando aqui rapidamente, eu estou vendo algo em torno de 350 a 400. Lógico, tem lojas que tem frete grátis, tem lojas que não tem, não é um equipamento tão leve, pesa 1 kg, mais a caixa, mais acessório e tal. Então eu acho que é um preço interessante contando com frete grátis. Veja, eu não sou fã de marcas, eu não tenho paixão por marcas, eu tenho aparelhos aqui de várias marcas diferentes, mas eu tenho paixão pelo meu bolso. E é aí aonde a Enel eu acho que se destaca. No vídeo passado, quando eu fiz o review dessa furadeira, muita gente disse, com esse preço você compra da marca A, ou compra da marca B, ou compra da marca C. A furadeira em si é um preço meio que padrão para todas elas. Só que quando eu fui escolher uma linha 18 volts para trabalhar, eu queria duas coisas. Primeiro, que tivesse uma linha extensa, porque eu sei que o investimento maior inicial é na furadeira, porque você vai comprar bateria, vai comprar carregador, quando você está começando a montar seu kit. E aí, as outras ferramentas da Enel, elas têm um preço muito interessante. Eu não vou citar marcas aqui não, mas procurem quanto custa uma lixadeira roto-orbital, a bateria, com controle de velocidade de outras marcas. De marcas mais famosas chegam a custar 3 vezes mais. E é isso que me encantou na Enel. Eu só ficava com aquela pulga na orelha, será que presta? Eu já estou aqui na minha 5ª ferramenta da Enel e até agora nenhuma me decepcionou. Mas claro, se você já tiver a bateria. Eu tenho 3, 2 que vieram com a furadeira e uma que eu tinha comprado antes, quando eu comecei a minha linha 18 volts. A minha única crítica que eu sempre vou falar, e eles podem ficar com raiva de mim, é porque eu sinto muita falta da tupia a bateria. De todas as ferramentas da Enel, eu tenho vontade de ter várias. A única que eles não têm é a tupia. E tudo que eu queria era me livrar desse monte de carregador que eu tenho aqui espalhado de marcas diferentes. Eu queria ficar só com um. Acabou-se. Esse aqui resolvia o meu problema e eu carregava tudo com um carregador só. Mas eu tenho fé que um dia eu vou conseguir. Nem que eu tenha que viajar para a Alemanha e comprar um lá. Fora isso, eu acho que não tem muito o que falar, não. Gostei bastante. A Enel não me pagou absolutamente nada. Ela não me deu ordem nenhuma, ela não falou nada que eu tinha que falar. Ela só me mandou a lixadeira e disse para você usar no canal. Foi um presente maravilhoso e eu adorei. Muito, muito obrigado. Então eu tô doido para ouvir seus comentários. Podem colocar aqui embaixo. Link para ela vai estar na descrição. E vejo vocês em outro vídeo. Um abraço.